Olá, folhões e sambistas de todo o Brasil. Eu sou o Thomas Reis. E eu sou Leonardo Antan. Estamos novamente direto da cidade do samba. Enfim, o verão chegou aqui Tá no Rio de quente, hein? Janeiro. Tá muito calor e é nesse calor que a gente vai partir lá para dentro, ó, para dentro da Imperatriz Leopoldinense para bater um papo com o Leandro Vieira sobre os processos da criação da Imperatriz para o Carnaval de 2023. Léo, o que podemos esperar? Leandro Vieira, né, voltando à Imperatriz depois de ter feito um carnaval na Série A com a escola, um enredo meio delirante aí sobre Lampião, a ida do céu ao inferno ao Lampião. E a gente vai bater um papo com o Leandro, revelando os processos criativos. A escola que não revelou muitos protótipos das fantasias esse ano, a gente tentou arrancar alguma coisa, né, Tom? Tem algumas coisas exclusivas aqui, hein? Vem com a gente pra gente conferir isso aí. Não deixem de se inscrever no canal, curtam, compartilhem esse vídeo e acompanhem o processo da criação aqui no YouTube. Roda a vinheta! Adeus, capitão, não estou no pipoco. Olha o tempo no calor, pra sete barras. Adeus, capitão! Estamos aqui hoje na Imperatriz, a gente vai conversar com o Leandro Vieira acerca do processo criativo dele para o Carnaval de 23. Leandro, eu tenho começado geralmente perguntando sobre o enredo e noto, primeiro, queria que você falasse um pouco da escolha desse tema. Acho que você parte, pelo menos a minha impressão é, de um lugar muito diferente do que você vinha desenvolvendo na Mangueira, assim. Como que você chegou nessa ideia? O objetivo era exatamente esse? Como é que você chegou nesse enredo que é meio delirante, assim? Você já disse tudo, você falou mais ou menos tudo. Eu parto de um lugar que é muito diferente dos lugares que eu parti para desenvolver meus enredos quando estava na Mangueira. Isso, fundamentalmente, de uma maneira organizada mesmo, né? De uma maneira racional, isso tem a ver com um artista que pensa que saiu de algum lugar e que nesse lugar foi construído algo que eu dou muito valor, que é uma questão mesmo de um interesse de explorar um universo que você se dedica. Eu acho que na Mangueira eu explorei especificamente um universo que eu tinha dedicação e reafirmar anualmente esse universo fazia parte do meu contexto de reafirmação. Então eu achava que para eu fazer essa ruptura minha comigo mesmo e uma ruptura minha entre o que eu havia construído em termos de narrativa só com outra escola, só trocando isso, porque é a maneira como eu entendo essa ideia. E aí quando eu vim para a Imperatriz, eu queria queria ser outro, né? Mas não é ser outro completamente, porque eu também não tenho interesse de abandonar, não posso, não é nem questão de interesse, né? Você não abandona as suas predileções artísticas, você não abandona aquilo que te constrói. Mas partir de um outro lugar já te libera para um outro caminho. Então, se em alguma instância os meus enredos na Mangueira eles eram enredos que de alguma forma dialogavam muito com a questão terrena, vamos dizer assim, né? E com interesses terrenos, era muito a coisa nesse aspecto. Isso que eu faço para a Imperatriz, ele caminha muito mais para uma outra possibilidade de carnaval, que é carnaval também, e que em alguma instância na minha cabeça era algo que estava inclusive meio que num desuso. Eu acho que as narrativas, de alguma forma, na totalidade, caminharam para um lugar. Uma das possibilidades de se fazer carnaval e construir desfiles de escola de samba é o delírio, né? Essa possibilidade mesmo de construção delirante mesmo, né? Desprendida de fatos históricos, né? Ou olhando para fatos históricos na tentativa de construir delírio, mas não com essa ideia de reproduzir narrativas que você vai encontrar uma tese específica que vai te dar um fio condutor específico mais palpável, mais terreno. Então, quando eu vim para a Imperatriz, eu quis fazer isso. Né? Eu quis ser um outro, partir de outros lugares. E acho que as coisas foram acontecendo. Você falou do seu processo na Mangueira, todo muito imbricado, sempre a comunidade de Mangueira, olhando para aquelas pessoas, assim. O que você achou na Imperatriz, que era uma escola que você já conhecia de alguma maneira,
tanto ter trabalhado aqui como assistente, figurinista, depois como carnavalesco, assim, que te possibilitou e que te deu essa faísca para gerar Na esse enredo? verdade, eu ainda ninguém com um ano conhece, né? Eu não conhecia em 2016, eu não conheci em 2015 para o Carnaval de 2016, eu não conhecia a Mangueira. Eu cheguei na Mangueira. Então, quando eu cheguei na Mangueira, eu fiz a Mangueira que me diziam que era a Mangueira. Você só conhece uma escola quando você participa da intimidade dela. Não à toa, eu acho que o que eu construí em termos de narrativa para a Mangueira foi muito diferente da Mangueira de 2016, que era a Mangueira que todo mundo dizia que era a Mangueira. Para 2023, na Imperatriz, é a mesma coisa. Eu tive uma passagem muito rápida em 2020 que não faz com que eu saiba de fato o que é a Imperatriz. Eu estou conhecendo a Imperatriz. E aí, o que me faz fazer essa Imperatriz é mesmo quem veio antes de mim fazendo. Eu acho que, e o próprio título da Imperatriz é muito isso, né? É dizer que eu sou fã da Rosa, então, tipo, é um título rocambolesco, quase que tributário às coisas que a Rosa fez. E aí eu fui por esses imaginários mesmo que a Imperatriz possibilita, né? Há quem veja o jegue nesse Lampião, né? E quem convém ao barracão acaba vislumbrando outras imperatrizes, né? Ao longo dessa construção. Então, acho que não há o estopim inicial, esse estopim de imaginário, entende? Mas ainda vou conhecer quem é a Imperatriz. Né? Porque às vezes não é a que dizem que é. Você tem que ficar um tempo até Sim, conhecer profundamente, né? É. Leandro, saindo um pouco da narrativa, assim, mas também está atrelada a ela, obviamente, é um enredo com essa temática muito bem afirmada, assim, com essa nordestinidade da construção disso. Mas, ao mesmo tempo, tem esse passeio cristão também, desse imaginário cristão que você já explorou algumas vezes. Assim. Né? Então, como é que essa cristandade com essa coisa nordestina vai que se é misturar? Isso, né? Assim? Eu sempre... Esse aspecto religioso, ele é um dado do meu trabalho ao longo desses anos todos. É aí, nessa hora que eu digo que eu não sou outro. Não é porque vim para uma escola que tem um fluxo de caixa mais organizado que minhas predileções estéticas, que minhas predileções artísticas mudaram. Eu continuo olhando para a cultura popular, eu continuo tendo interesse por esse universo da cultura popular. Então, esse aspecto religioso é um aspecto que me interessa muito, porque eu acho que o aspecto religioso para a cultura brasileira ele é fundamental para o entendimento de quem é o povo brasileiro. Sobretudo nordestino também. Sobretudo o nordestino. Então, esse Lampião que vai ao céu e ao inferno, ele dialoga naturalmente, e é por isso que eu acho o Lampião essa figura fantástica. Porque tudo que tem de contraditório tem nele. É o céu, é o inferno, é Deus, é o diabo. É herói e bandido. É o herói e o bandido, que é muito antagônico. E tudo que é muito antagônico, tudo que tem essa coisa muito 880, eu acho que é muito carnavalesco. E se a gente falar de uma característica sua também, o trabalho de cor é sempre, você já falou como você pensa a cor a partir, né, como um ponto de partida do desfile, assim. E a gente vai ter um carnaval com cores muito mais fortes do que você está acostumado. Eu não concordo não com esse negócio que porque o que eu estou acostumado é porque dá a sensação, porque eu acho muito engraçado isso, por causa do Carnaval da Mangueira de 2018, associaram muito o meu trabalho aos tons pastéis. Sim, não, você já vinha trabalhando antes também. Sim, sempre, desde sempre. Mas eu já fiz várias colorações diferentes dessa. A própria abertura da Betânia era terroso, enfim. Não, e o próprio Carnaval de 2019 da Mangueira? Muito forte. O do Império Serrano de 2023 era totalmente colorido. Mas tem algumas coisas que parece que marcam, né? Viram um clichê a respeito de você. Isso. Então, tipo assim, é um sertão colorido, né? Não é um sertão monocromático, né? Até porque também não é um sertão... Não é um sertão de verdade. Não né? Eu estou pintando o céu que quero, estou pintando o inferno que quero.
Estou indo para onde quero, porque essa é a possibilidade do delírio. E aí, como é que você pensou exatamente esse passeio, assim, em termos de cor, assim, o que você poderia adiantar para É todo muito diferente, né? Assim, por exemplo, eu começo com o Lampião Vivo, uma invasão na Sapucaí e tal, né? Que é a coisa da cidade por onde ele percorreu, é o bando do Lampião. Começo com ele vivo. Então, começo com ele vivo no sertão. Mas se ele está vivo, e aí talvez seja o Lampião real, né? Vamos dizer assim, eu fui para o lado do vivo da cor, não do real da natureza sertaneja, né? Então tem os contrastes, né? Tem o contraste do verde com o laranja, tem o contraste do azul com o amarelo, do laranja com o verde, que é o vivo da cor. Depois eu vou passeando, e aí a coloração do desfile vai se dando quase que como um convite às sensações e que você leva o espectador a sentir o calor do inferno quando o Lampião vai ao inferno, e que você leva o espectador a sentir o frescor do céu quando ele está lá no céu, né? E que depois volta para o sertão numa outra coloração e se banha lá pelos dourados da Imperatriz, pelos tons de barro do Vitalino. É uma construção de cor sensível mesmo, né? Quase que um convite às pessoas terem sensações, né? E mais, esse ano talvez, mais em blocos, né? O inferno com uma determinada coloração, o céu com outra, o desfecho com outra, a abertura com outra. As suas fotos de protótipo viraram um grande momento do pré-carnaval, de repercussão e tudo mais. Esse ano você decidiu não divulgar fotos de protótipos. Como é que foi essa decisão? Você não quer adiantar nada? Não é questão de não é uma questão de não adiantar nada. Estou adiantando até bastante. Essa semana saiu algumas fotos do barracão da Imperatriz, de alegoria, de figurinhas. De alegorias e tudo mais. Mas porque na Mangueira, porque eu vou acabar falando sempre da Mangueira, que foi o último lugar onde eu trabalhei. Na Mangueira vendia, comercializava tanto as alegorias, os figurinos de alegoria, quanto algumas alas. Isso faz com que você tenha que divulgar, né? Você acaba publicando e divulgando as fantasias. Eu fiz isso há muito tempo. Fazer de novo seria fazer mais uma vez. E aí eu achei que a Imperatriz não tem esse hábito, né? A Imperatriz não comercializa roupa de carro, não tem ala comercial. Então eu achei que era meio que... Para quê? Não precisava. Né? E a gente está tentando fazer outras construções de pré-carnaval, né? Eu também acho também que a situação é outra também. Essa coisa do pré-carnaval, todo mundo sabe que o pré-carnaval hoje se tornou artilharia para o carnaval, né? E acho que cada escola tem a sua lógica, né? Cada escola faz a sua... se pensa. Porque é isso, o dia do desfile, fantasias, alegorias, é para o dia. Vai ser lá, né? Vai ser lá. Bom, não é porque o Leandro, enfim, não mostrou nada que eu não vou tentar arrancar um pouco dele sobre fantasias. Você já disse aqui algumas vezes na entrevista que você é o mesmo, mas que está tentando trazer alguma novidade para o seu trabalho a partir do que você está vivendo na Imperatriz. Assim. De que maneira essa máxima vai se refletir também no seu trabalho de fantasias? Então, uma coisa que é como uma característica que permanece, é a minha insistência em figurinos menos acangalhados, com menos costeiros, distante da ideia de pluma, distante dessa ideia. Eu acho que é uma ideia meio noventona, assim. Acho que não. E então, assim, eu tenho fantasias que são pouquíssimos costeiros, fantasias leves, porque isso foi uma experiência, inclusive, que eu obtive foi um feedback que eu tive muito com a Imperatriz de 2020. Eu acho que a Imperatriz de 2020, para mim, ela foi um aprendizado. Até um aprendizado e, ao mesmo tempo, uma ruptura do que me diziam que era a Imperatriz, né? E a Rosa, você parar para pensar, até o próprio trabalho da Rosa na Imperatriz, ela dosou esse aspecto formal com bom humor também. A Rosa é muito bem humorada. Tinham fantasias bem humoradas, tinham passagens bem humoradas. Então, o bom humor e a leveza, eu tenho a tendência a achar que a Imperatriz ela tem um negócio muito forte com a leveza, com o bom humor, com a liberdade
com essa liberdade mesmo. E 2020 me mostrou isso em desfile e me mostrou isso no contato individual com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu estou tendo uma possibilidade, que eu não tive, de explorar aspectos um pouco mais refinados, né? E esse aspecto um pouco mais refinado, obviamente, tem a ver com a compra de materiais mais refinados. Não que eu esteja fazendo nada coberto de pedra, porque às vezes a gente fala isso e aí as pessoas vão achar que quando eu chegar na avenida, meu carnaval vai estar coberto de pedra, de broche, de pai. Eu tenho um pavor dessas coisas. E não é isso. Mas há uma possibilidade de um refinamento escultórico de uma fantasia. Fazia algum tempo em que eu não podia esculpir peças de protótipos novas para os meus carnavais. Eu tinha que estar lidando com um acervo. Aí esse ano eu pude fazer isso. Então eu pude produzir coisas que são mais autorais. Eu pude produzir cabeças mais autorais, né? Eu pude produzir... E aí isso é refinamento. Um chapéu de cangaceiro é meu, não um chapéu de cangaceiro que eu aproveitei de algo. Então, essa ideia é porque eu pude fazer um refinamento artístico que eu não conseguia fazer, que eu não consegui fazer em algumas situações. Uhum. Não, perfeito, Leandro. Acho que essa tônica disso que você falou aqui, de ser você, mas seu estilo diferente, já nos deixa todos muito curiosos para o que a Imperatriz vai apresentar. Eu vou encerrar minha parte por aqui. Vocês não deixam de se inscrever no canal para acompanhar os outros vídeos da série Processos Criações e o Thomas volta para tirar mais algumas coisas do Leandro. Leandro, essa segunda parte aqui é um bate-bola mais rápido para a gente conhecer um pouco mais e para a gente tentar tirar um pouco mais do desfile da Imperatriz. A gente sabe que uma construção de um carnaval passa por diversas referências, imagens, músicas, enfim, esculturas e tudo mais, mas a gente queria saber de você uma referência que você tomou para fazer esse desfile, uma foto, uma... Uma é difícil, né? Porque tem... Então, mas é que se você quiser contar todas, você vai perder o segredo. Tem muita coisa. Tem muita... Você não produz um carnaval com a variedade de temas que um carnaval dentro dele é possível existir, ainda mais para mim, né? Eu produzo, tem que ter música, tem que ter imagem, mas tem que ter muita música. Música é uma coisa que tem, a música é uma referência muito presente na minha construção. Sim. Distintas, né? De Belchior a Jackson do Pandeiro, né? Então, muita coisa, né? É um ambiente com muitas referências. Você adiantou a próxima pergunta, era para saber uma música nordestina que te pegou bastante durante esse processo criativo. Tem alguma que você ouviu mais do que as outras? Você falou que ouviu várias, mas... Então, tem uma música que não é nordestina, que é engraçada, que me ajudou até na sinopse, e que aquilo ficou muito na minha cabeça, e que acabou que o samba até o que o samba escolheu deu conta disso, que é um samba dos originais do samba. Sim. Que dizia nome por nome dos cangaceiros de Lampião. Então, quando eu propus um enredo sobre o sertão, Lampião e o cordel, existia uma expectativa de que fosse feita a mesma coisa que outros carnavalescos de outras escolas já fizeram com o sertão, com o Lampião e o Nordão. Uma das coisas que eu mais tinha medo é que transformassem isso numa caricatura do Nordeste. Sim. Porque eu ia por um outro caminho de Nordeste, de construção, né? Não é o Nordeste das imagens tradicionais do Nordeste. E aí, nesse sentido, talvez seja um Nordeste que o Ariano Suassuna entendeu melhor, no sentido de entender a erudição presente na cultura popular nordestina, fruto dessa polifonia mesmo, dessa coisa muito plural. E uma das coisas que eu queria é que o samba não reproduzisse o clichêzão desse vocabulário nordestino, que é a caricatura do Nordeste. E acabamos, mas que tivesse que a língua de quem
cantasse roçasse nesses sabores de Brasil. Eu acho lindo essa Passa coisa. muito pela cabeça do que o A que o Ariano Santaria Bedel, Sim, né? São palavras... Bedel é uma palavra que eu só escutei numa música do Chico Buarque. E eu acho isso lindo, porque Sim. isso está no enredo nordestino. Sim. Porque o Nordeste é sofisticado demais. Tem muitas coisas para ser explorado, assim, sem ser a necessidade de fazer uma caricatura, sem a Sim. necessidade de ser pejorativo, né? Mas fugindo um pouco do enredo, você falou na primeira parte com o Léo sobre as dificuldades, como quando vocês foram escolher a reedição da Imperatriz, né? Cada um pensava de uma coisa. Então, e um desfile que te marcou da Imperatriz, com exceção do Lamartine, claro que você reeditou, mas um desfile importante da história da Imperatriz para você. Eu acho que foi o Jeg. E é engraçado a minha história com a Imperatriz, eu já contei mais de uma vez isso. Isso eu estou falando dos anos 90. E nos anos 90 era a Rosa ou o Renato, não tinha para ninguém. Então, foi nos anos 90 que a minha primeira memória do que é desfile de escola de samba como algo visual e bom, esse algo visual bom, ou era algo que o Renato fazia para a Mocidade, ou era algo que a Rosa Magalhães fazia para a Imperatriz. Sim. Então, esses enredos ali, esses enredos noventões, esses desfiles noventões da Rosa, era coisa que esteticamente chegava muito forte para mim. Então, eram aquelas comissões, era aquele visual de fantasias da Rosa. Aquela identidade. Eu acho que o Jeg chegou muito forte como samba, e depois chegou muito forte como um visual passando na televisão. Sim, imagino. E voltando agora para o enredo, o Léo já falou de cor com você, mas outra coisa que a gente queria saber mais do seu trabalho é a questão dos materiais. Um material que se destacou bastante no trabalho durante o desenvolvimento desse carnaval, uma coisa que você vai usar bastante durante esse desfile. Criatividade, é o material que eu estou mais usando. Leandro é liso, vocês estão vendo. O material que eu estou mais usando. Porque não tem essa história não tem um material específico, são muito... É muita coisa, porque não é o material não é o material em si que às vezes determina, é a maneira como você usa o material. Às vezes você pontua um negócio. Eu sou carnavalesco e gosto de material carnavalesco, sabe? Sim. Eu acho que nada vai ser melhor do que um espelhinho, entendeu? Nada vai ser melhor do que uma moedinha. Então eu não vejo essa variedade. Eu quero usar materiais do carnaval, sabe? Ótimo. E falando ainda, pegando esse gancho de usar materiais, são muitos que você usa, mas algum que não pode faltar no seu trabalho? Alguma coisa assim, uma pintura, um material específico, alguma coisa assim? Não pode faltar. De tudo, dá um pouco para você. Não pode faltar tecido. Eu adoro trabalhar, fazer as coisas com tecido, com estampa, misturando as coisas todas. Não pode faltar remendo, vamos dizer assim. Justo. E pra gente finalizar, nesse delírio do Lampião, você iria pedir guarida no céu, no inferno, ou preferia ficar vagando aí pela Sapucaí, pelos blocos? Eu preferia vagar. Eu preferia ficar vagando. Eu gosto das coisas da terra. Coisa boa, né? Não dá pra largar. Tem inferno bom na terra. E tem um pedacinho do céu também que às vezes a gente encontra andando na terra. Então, eu preferia vagar. Eu não prefiro a terra. Então é isso, pessoal. Obrigado, Leandro, por você nos receber aqui muito bem. Sigam o Leandro nas redes sociais, sigam a Imperatriz, sigam o Carnavalize. Aproveite para se inscrever aqui no canal também para não perder mais nenhum vídeo dessa série. E Carnavalize conosco. Que beleza, que beleza! Vem chegando o Carnavalize!